Quantos vieram a esta casa procurando a maravilhosa presença de Deus? Estenda suas mãos para o céu, feche os seus olhos e comece a invocar, a pedir: Deus, revela a tua presença. Eu desejo um toque do Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ser envolvido pela maravilhosa presença de Deus nesse lugar. Pai querido, nós te invocamos, nós te bendizemos e te exaltamos. O Senhor é o motivo deste ajuntamento. O Senhor e não mais nada, nem ninguém. Desejamos uma revelação do alto. Desejamos a manifestação da tua presença. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença de Deus, se revela, Pai. Toca os nossos corações. Fala-nos hoje, em nome de Jesus. Com as mãos erguidas, declare assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Cumprimenta quem está perto de você. Diga: que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Que a presença de Deus seja revelada a você. Pode sentar. Amém. Eu creio na presença revelada de Deus hoje aqui. Você crê? Hoje eu quero falar sobre uma descoberta maravilhosa. Eu queria te convidar. Nós estamos começando essa série de mensagens, nessa campanha de oração. E essa campanha é um convite à consagração, à busca, à oração, ao jejum. Eu creio que se fizermos isso enquanto comunidade de fé, a presença de Deus vai ser revelada em nosso meio. Então participa com a gente. Hoje eu quero começar essa série falando dessa descoberta maravilhosa. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 9. Se você trouxe Bíblia, acompanha lá com a gente, ou então pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Esse texto que acabamos de ler é o testemunho de Moisés a respeito de uma descoberta maravilhosa. Moisés está nos contando como ele encontrou a presença de Deus.
E hoje eu gostaria de ajudar pessoas a encontrar a presença de Deus. Na verdade, eu desejo levar muita gente para esse lugar. O lugar dessa descoberta maravilhosa, a presença revelada de Deus. Quantos querem chegar nesse lugar? Sabe, eu já fiz algumas descobertas impactantes na minha vida. Eu lembro quando eu descobri a dor da tristeza. Um amigo meu faleceu. E pela primeira vez eu senti dor física por causa do luto. Sabe aquela dor no peito? Aquela sensação de morte, doeu o meu corpo. Você já sentiu isso? Já? Eu tinha descoberto a dor da tristeza. Também lembro quando eu descobri a alegria da paternidade. Quando meu filhinho nasceu, o Benício, o médico colocou nas minhas mãos, ele era tão pequenininho que cabia numa mão. E eu peguei ele chorando e coloquei perto do rosto da Sil, da mamãe, e ele ficou quietinho. E eu lembro que naquela hora meu coração se encheu de tanta alegria. Eu queria tirar foto e eu disse para minha mulher, eu quero mais 5 desses. Ainda bem que ela não ouviu. Mas a alegria da paternidade. Mas nada se compara com o que eu senti quando descobri a presença de Deus. Eu era um adolescente, estava num culto, foi a primeira vez que eu percebi algo diferente. Eu vim à igreja e cantaram uma música que eu conhecia, mas talvez pela primeira vez eu não simplesmente cantei. Eu fiz daquela música uma oração a Deus. E eu lembro, eu estava dirigindo aquelas palavras cantadas ao Senhor, e de repente algo me envolveu. Eu era um menino tímido, magro. Quando eu vi, eu estava com os braços erguidos e chorando sem saber por quê. A presença de Deus. Eu estava começando a descobri-la. Eu não sabia bem o que era aquilo. Então, passado um pouco de um tempo, um amigo me convidou para uma reunião de oração. E quando, em determinada altura da madrugada, ele pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim, eu senti, eu gosto de dizer que eram ondas de amor. Era como uma eletricidade que corria pelo meu corpo. E mais uma vez aquele menino tímido começou a chorar. Sabe quando você chora feio? Tem choro que é aquela lagriminha que escorre. Não, eu chorei feio. Chorar feio é quando a lágrima mistura com ranho. Quando você faz todo mundo olhar para você. Eu estava nessa situação ali. Chorando feio, todo mundo olhando para mim. Enquanto a voz do Senhor me dizia, eu te escolhi. Eu te amo. Eu quero revelar a minha glória a você. E naquele dia eu encontrei a presença de Deus. Eu lembro de sair daquele encontro dizendo, o que é isso? Será que eu posso encontrar isso de novo? Será que é possível essa revelação mais uma vez? E aí eu comecei a aprender a orar. Eu não sabia fazer isso direito. Eu tinha aprendido a orar antes de comer e antes de dormir. As minhas orações não passavam de 3, 4 minutos. E eu comecei então a tentar fazer algo diferente. Custei a aprender. Mas eu lembro com 19 anos, eu comecei a orar na garagem da minha casa. Eu lembro que muitas vezes quando eu cruzava a fileira de carros, eu ouvia a voz do Espírito me dizendo, eu estou te esperando. E aquelas orações metódicas, um simples cumprimento de uma disciplina religiosa tomaram outra dimensão. Eu aprendi a desfrutar da presença de Deus. Eram encontros com o Pai. Eu lembro de começar a orar e perder a dimensão do horário. Eu terminava 2, 3 horas da manhã, porque eu havia encontrado algo maravilhoso. Depois de anos frequentando a igreja, eu havia descoberto a presença maravilhosa, a presença revelada de Deus. Hoje eu vim pegar pessoas pelas mãos e levá-las a este lugar. Hoje eu creio
Deus vai revelar a sua presença neste lugar. Eu estava fazendo a minha devocional essa semana e um texto em especial me chamou a atenção. Em Êxodo capítulo 10, a Bíblia está narrando a respeito das pragas do Egito. Em especial a 9ª praga. Deus manda Moisés estender as mãos para o céu e pedir que trevas venham sobre a terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que quando ele ora dessa maneira, as trevas visitam aquela terra. E a Bíblia vai dizer que eram trevas que se podiam apalpar. E eu fiquei pensando, se é possível apalpar a escuridão, quanto mais a luz da revelação de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que por vezes a presença de Deus se manifesta de forma real, concreta. Quando Salomão dedica o templo ao Senhor, a Bíblia vai dizer que uma nuvem espessa toma conta daquela casa a ponto dos sacerdotes não poderem entrar naquele lugar. A presença de Deus revelada. Para Elias, quando ele estava no alto da sua depressão, ali escondido numa caverna, Deus se apresenta a ele como uma brisa suave. Samuel era uma criança. Quando ele ouve uma voz que ele não conhecia, e aquela voz desconhecida, mas o insistente, o leva a este lugar, o lugar da presença de Deus. A minha oração enquanto preparava essa mensagem era: Deus, revela a tua presença mais uma vez. Deus, revela a tua presença mais uma vez. Manifesta a tua glória entre nós. Leonardo Ravenhill vai dizer, sabe de uma coisa? Não há nenhum lugar na terra mais emocionante do que a igreja do Deus vivo, quando Deus está pairando lá. E não há nenhum lugar da terra mais chato quando Ele não está lá. Hoje a nuvem da glória de Deus vai pairar neste lugar. Eu quero levar você ao lugar da presença manifesta de Deus. Eu vim orando. Enquanto Paulinho orava, eu estava de joelhos ali pedindo: Deus, revela a tua presença. Deus, revela a tua presença. Não importa se é uma nuvem espessa, se é uma brisa suave ou um vento impetuoso, mas revela a tua presença entre nós. Quantos desejam isso? Aleluia. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar alguns instrumentos que Deus utilizou para levar Moisés ao lugar da presença revelada de Deus. E hoje eu quero compartilhar esses instrumentos com você. Eu creio que Deus não apenas usou esses instrumentos na vida de Moisés, mas Ele vai usar na minha e na sua vida também. Primeiro instrumento: as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. O versículo 3 diz: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus usou um sinal para chamar a atenção daquele homem e o levá-lo à sua presença. Era um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Aquilo provocou Moisés, o fez ir na direção de Deus. É exatamente isso que representa um sinal. Como o nome propõe, ele é um apontamento, uma direção que nos leva a algum lugar. Os sinais, na perspectiva bíblica, eles não têm um fim em si mesmo. O objetivo de Deus operar sinais e maravilhas é nos levar ao lugar da sua presença. E sabe, o próprio Moisés, diante daquele evento, daquele sinal que ele não sabia explicar, ele vai o chamar de grande maravilha.
Mas como é que Deus usa estes sinais e maravilhas para nos levar à sua presença? O que a experiência de Moisés nos ensina sobre esse instrumento? Como eles cumprem os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, a experiência de Moisés através dos sinais e maravilhas me mostram que o propósito de Deus usar esse instrumento é despertar fé. Primeiro, a fé no coração de Moisés é despertada. Ele está lá, já um homem idoso, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele não tem expectativas de que sua sorte seja mudada. Mas quando ele vê aquele sinal, e Deus se revela a ele, a fé é despertada no seu coração. E não apenas a fé é despertada no coração de Moisés, mas do povo de Deus. Porque quando ele vai para o Egito, e Deus começa a operar sinais e maravilhas, e vem as manifestações das pragas, o derramamento do poder de Deus ali, aquele povo que não acreditava que podia ter uma sorte diferente, agora acredita na terra que mana leite e mel. Acredita que Deus pode mudar a condição deles de escravos para homens livres. Se não bastasse, os sinais também servem para confirmar o chamado de Moisés. Enquanto Deus dá um direcionamento, ele se pergunta como, de que maneira, de que forma. O Senhor então usa de sinais e maravilhas para confirmar o chamado dele. Põe a mão debaixo da capa, ele tira, está leprosa. Põe a mão de novo, ele tira, está sã. Joga o cajado no chão, ele vira serpente. Pega pela cauda, vira cajado de novo. E os sinais de Deus confirmam o que ele deveria fazer. Mas se não bastasse, os sinais e as maravilhas também revelam a glória de Deus diante dos outros deuses. Quando ele chega no Egito e confronta o faraó, haviam dois magos, Janes e Jambres, que imitavam os feitos de Deus. Primeiro, quando ele joga o cajado, eles conseguem operar o mesmo sinal. Os dois jogam seus cajados no chão e viram serpentes. Depois, quando ele toca o Nilo e ele se transforma em sangue, aqueles homens conseguem reproduzir o mesmo feito, imitar a ação de Deus. Mas chega em determinado momento, quando Moisés toca com o cajado no pó da terra e aquele pó se transforma em piolhos que se espalham pelo Egito. Aqueles magos tentam fazer o mesmo e não conseguem. E então eles dizem para o faraó: isso aí é o dedo de Deus. Sabe, não existe nada, autoridade, senhorio, poder, governo maior do que o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Os seus sinais manifestam a sua glória. Eu gosto da história quando os filisteus tomam a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, e o levam para o templo de Dagom, o deus dos filisteus. E é interessante porque quando eles colocam a arca do lado da divindade, da estátua de Dagom, no dia seguinte, quando eles abrem a porta do templo, está ela lá, prostrada, sem cabeça e sem as mãos. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é todo poderoso, Ele é Deus de glória e majestade. Os sinais e as maravilhas apontam para a grandeza do nosso Deus. Mas o que isso tem a ver conosco? Enquanto eu lia esse texto, uma forte impressão foi gerada no meu coração, de que Deus vai usar este instrumento para revelar a sua presença entre nós. Acontecerão sinais e maravilhas no meio do seu povo. Você crê nisso? Eu creio. Na verdade, eles já estão acontecendo. Quando nós estávamos aqui no culto há poucos dias, era o culto de consagração, de posse, Deus fez algo aqui. Na verdade, Ele começou a fazer na nossa reunião dos pastores. Em fevereiro nós saímos, o grupo de pastores,
Éramos em 15 pastores e fomos para um retiro espiritual. E pedimos a Deus que se revelasse a nós. E sabe, Deus nos visitou através de sinais e maravilhas. Ele falou de formas muito especiais, foi um encontro maravilhoso. E uma das dinâmicas que nós fizemos nessa reunião foi compartilhar sonhos ridículos. Sabe aquele sonho que você tem até vergonha de falar para alguém? Porque ela vai rir de você. Eu falei, olha, agora a gente vai falar de sonhos ridículos aqui. E na hora de compartilhar um sonho ridículo, eu falei de algo. A minha mãe tinha um sonho de ter uma torre de oração aqui, mas não dá para construir. Eu falei, olha, eu estava passando, um dia eu vi a torre da Telepar, e eu senti, eu sei que parece um sonho ridículo, que essa vai ser a nossa torre de oração. Nós vamos orar lá e Deus vai operar, Deus vai abençoar a cidade. Parecia algo tão distante. No culto de posse eu falei sobre isso aqui. Dia 25, terça-feira, vai começar o primeiro turno de oração na torre da Telepar. Depois nós vamos explicar. Toda terça-feira já temos um horário lá. E sabe o que eu creio? Quando Deus começar a abençoar a cidade, eles vão abrir outros horários para a gente orar. Porque o nosso Deus opera sinais e maravilhas. Você crê nisso? No último culto aqui que o pai estava ministrando, ele veio para cá pedindo um sinal para Deus. Naquela madrugada o Paulinho estava orando. E Deus falou para o Paulinho, olha, amanhã você vai ministrar o louvor, uma música, vai tocar. Eu falei, mas Deus, como meu pé não funciona, não tem como usar o pedal. E aí Deus falou para ele, vai. E quando ele começa a tocar em casa, o pé dele começa a mexer. E no culto aqui nós vimos o pé do Paulinho mexendo, aleluia. Em breve ele vai estar andando aqui na frente, eu creio em nome de Jesus. Durante muito tempo, nas escolas e seminários batistas, nós somos privados de ouvir a respeito dos milagres e maravilhas de Deus. Uma linha teológica liberal entrou em muitas casas. Falavam que anjos não existiam, que milagres não existiam. Essa atual gestão da CBB, a Junta de Missões Nacionais assumiu a operação de várias casas. E eu fiquei muito feliz. Primeiro por um milagre que aconteceu, a unificação de algumas casas. Isso é um milagre, vocês não têm ideia. Mas na reunião que eu estava, recentemente, o pastor Fernando Brandão disse que todos os pastores que estavam nessa casa de uma linha liberal foram mandados embora, porque nós vamos falar que milagres existem, que Deus continua operando e Deus vai realizar algo novo neste tempo. Eu creio assim. Deus opera sinais e maravilhas. Quantos creem nisso? Aleluia! Eles vão acontecer entre nós. Enquanto eu estava orando, eu disse, Deus, mas meu coração está cheio de temor. Se a tua presença vai ser revelada através de sinais e maravilhas, como nós vamos usar esse instrumento? E aí Deus me deu um texto em 1 Crônicas 16, que fala das maravilhas de Deus. Davi está trazendo a Arca da Aliança para colocá-la no tabernáculo, na tenda, no tabernáculo, em Jerusalém. E depois que a cerimônia acaba, ele entrega então um salmo para Asaf. E esse salmo é entoado e ele vai falar a respeito das maravilhas de Deus. E eu creio como nós devemos usar este instrumento. Ele vai dizer assim, 1 Crônicas 16, versículo 8 e 9. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhes, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Primeira coisa, os sinais e maravilhas precisam ser um instrumento de exaltação, de louvor, de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem opera é Ele, quem faz é Ele e a glória é dele, amém? E hoje eu quero falar dos sinais de Deus e junto com você exaltar o nome do Senhor. Os sinais de Deus já alcançaram a sua casa?
Você pode adorar a Deus? Eles já alcançaram a sua família? Se isso aconteceu, levante as duas mãos. Comece a engrandecer o nome de Deus, a exaltá-lo. Obrigado, Pai. Deixa eu falar de uma maravilha de Deus. Tem um irmão que estava aqui na porta, eu não sei se ele está na brigada de incêndio. Essa semana, se ele estiver aí, dá um aceno depois para mim. No culto das 9 ele estava aqui, esse irmão, e está lá na galeria. Essa semana eu fui tomar café na casa do pastor Carlos. Nós, os pastores, fomos fazer o nosso encontro de discipulado. E quando eu estava saindo com o carro, antes de entrar no carro, esse irmão que está ali veio me abordar. Falou: pastor, que bom que você está aqui. Eu preciso te contar a minha história. Falei: pois não, meu irmão. Durante 25 anos, eu morei na rua. Eu era viciado em drogas, em crack, tudo que você pode imaginar. E um dia o pessoal da Cristolândia passou para me buscar. Eu fiz o tratamento já faz 2 anos. Terminei o tratamento e depois comecei a trabalhar. Hoje eu sou zelador aqui desse condomínio. Deus me deu uma casa, Deus me deu uma nova vida, Deus me deu uma situação nova. E eu sirvo na igreja. Está lá o irmão que estava morando na rua, servindo de brigadista entre nós. Você pode exaltar o nome do Senhor? Você pode glorificar. O nosso Deus opera maravilhas. Quando disserem para você que as pessoas não têm jeito na rua, aponte para cima. Existe um Deus que faz sinais e maravilhas hoje. O texto também vai dizer, 1 Crônicas 16:12: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Os sinais e as maravilhas de Deus são um instrumento de edificação para nós, de fortalecimento. Quantas vezes, ao lembrar do que Deus já fez, eu fui revigorado, eu fui animado. Parece que os pés que estavam vacilando agora encontraram forças. Pessoas vão sair andando com firmeza desta casa hoje, porque lembrarão dos feitos de Deus. Ele faz sinais e maravilhas, Ele opera com prodígios entre nós. Você tem alguma lembrança de uma maravilha de Deus? Eu lembro quando nós começamos essas reuniões de orações contínuas. Eu tinha me convertido. Eu lembro o dia que Deus operou uma maravilha, um sinal na minha vida através de um menino. Ele tinha os olhos amarelos porque ele tinha um problema no fígado. O nome dele era Haroldinho. E numa das reuniões, o Haroldinho foi tomado pelo Espírito Santo. E ele começou a falar coisas que Deus ia fazer na minha vida. Naquela época nós nos reuníamos no ginásio aqui. E ele começou a dizer para mim: eu vejo você pregando. Eu era tímido, eu não falava em público. Ali no ginásio, com roupas grandes. Com 19 anos eu encontrei lá um vídeo antigo esses dias. Foi a primeira vez que eu preguei, foi no ginásio. Eu era tão magro e o terno assim sobrava, a gravata também. E eu lembrei do Haroldinho. E sabe, muitas vezes quando eu estou me questionando sobre tantas coisas, eu lembro daquele menino com os olhos amarelos que já partiu, está na glória, mas que foi usado por Deus para falar de coisas que Deus faria na minha vida e no meu ministério. Talvez você chegou aqui cansado, tribulações bateram a porta da sua casa. Lembre, Deus já visitou você com sinais nas suas finanças, já? Ele já visitou seus familiares? Você lembra do que Ele fez? Nós vamos lembrar e Deus vai fortalecer a nossa fé, aleluia. Mas não foi apenas isso, o texto continua, e ele vai dizer: contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Os sinais e as maravilhas são um instrumento que Deus usa para a proclamação do Evangelho. Existem pessoas que não são capazes de entender. E os sinais de Deus despertam fé. Eu nunca vou esquecer da mulher muçulmana, que hoje é membro da nossa igreja.
e entrou na minha sala para dizer que os sinais de Deus estavam se manifestando na vida dela. Começou com sonhos, mas o principal agora eram os seus filhos. 3 arbustos que pegavam fogo estavam dentro da casa dela. Deus começou a operar os seus sinais na vida daqueles meninos, e o testemunho deles geraram fé no coração daquela mulher. Deixa eu dizer algo para você. Um arbusto pegando fogo. Você é um arbusto pegando fogo. Deus te colocou no meio da sua família, entre os seus. Os sinais de Deus na tua vida vão abrir os olhos de muitos para o louvor da glória de Deus. Você é um arbusto pegando fogo. Busque a presença, procure a presença. Deus vai operar maravilhas entre nós. Se houver um ambiente de fé, nós veremos a glória de Deus. Quantos desejam isso? Primeiro instrumento, sinais e maravilhas. Segundo instrumento que Deus usa na vida de Moisés para levá-lo à presença é um chamado apavorante. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Mal sabia Moisés para o que ele estava se prontificando. Ele ouve o chamado e diz: eis-me aqui. E se você ler o texto todo, Deus começa a falar o que ele tinha para Moisés. Moisés, você vai para o Egito. Você vai libertar meu povo. Você vai enfrentar o faraó. E quando ele escuta esse chamado apavorante, maior força bélica do seu tempo, como aquele homem idoso ia fazer alguma coisa, e ele começa então a encontrar desculpas. Deus, eu sou gago. Deus, eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Mas sabe, quando ele se dispõe ao cumprimento do chamado de Deus pela fé, a presença de Deus não cessa, ela não para de ser revelada ao seu servo. Sabe, quando nos dispomos a cumprir um chamado, e normalmente ele é maior do que nós mesmos, porque o chamado não se trata de nós, a nosso respeito, ele tem a ver com Deus e com o propósito de Deus. Quando nos lançamos pela fé na direção daquilo que é maior do que nós mesmos, daquilo que nos apavora, é nesse lugar, quando caminhamos pela fé, que as manifestações de Deus acontecem. Ele viu o pão caindo do céu, ele viu Deus na nuvem, ele viu o Sinai tremendo, ele viu a glória do Senhor, presença santa. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia. Jeremias, quando Deus o chama para desafiar as autoridades do seu tempo, ele diz: eu sou um menino, como assim? Mas então Deus fala. Depois Deus lhe dá uma visão. O que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira, um galho de uma amendoeira. A palavra amendoeira no hebraico tem a mesma fonética da palavra zelar, cuidar. Deus diz: eu vou cuidar de você. Diz: está bom, Deus, mas ainda não é suficiente. Então Deus vem e toca ele. Ele é empoderado pelo Senhor por uma missão difícil. Existem pessoas aqui diante de uma visão, de um chamado que talvez os apavora. Davi, quando se lança nessa direção, ele vê o Senhor agindo quando ele luta com um urso, com um leão, contra gigantes. Eu não sei quais são as lutas, qual é o apontamento, qual é o chamado de Deus que te apavora, mas eu creio que se pela fé você for nessa direção, você vai encontrar a presença revelada de Deus. Eu lembro uma das primeiras experiências que eu tive no ministério. Eu não era pastor, nada, tinha 19 anos, tinha entendido um chamado e me convidaram para ser conselheiro de um quarto no Palavra da Vida. Um acampamento. Eu lembro que eu cheguei no quarto, a primeira semana de reuniões foi com as crianças, essa foi tranquila. Quando chegou na reunião de adolescentes, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se você já trabalhou em acampamento, servindo o ministério de adolescentes, e dormiu no quarto com eles, você sabe o que eu estou falando.
Você quer provar a tua fé, põe adolescente em acampamento para dormir. Eles não paravam, era travesseiro para um lado, conversa jogada fora, Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu fui tentar fazer uma devocional, o menino pôs uma toalha em volta do pescoço, falou, eu não quero saber disso aí. Aí eu falei, Deus. Outro dia eu fui orar na árvore, falei, Deus, por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Como é que eu posso ajudar esses meninos? E Deus falou para mim assim, apresenta para eles a minha presença. Como eu faço isso? Ora. Tá bom. Na hora de dormir, sabe o que eu comecei a fazer? Orar. Chamei um outro menino que sabia dedilhar umas músicas, éramos 2. E nós orávamos na hora que os meninos iam dormir. No outro dia, um outro crente lá viu a gente dedilhando e orando, falou, posso participar? Disse, pode. Éramos 3, no outro dia 4. Já estava chegando no final do acampamento, era uma semana de retiro. Eu nunca vou me esquecer, nós não estávamos pregando, nós estávamos apenas orando. Mas naquele chalé, a presença maravilhosa de Deus foi manifesta. Um menino que estava deitado na beliche, de cueca, ele desce, se ajoelha e começa a gritar, eu não aguento mais isso. Eu não sei se ele estava falando da gente orando, das músicas desafinadas. Eu não aguento mais isso. E ele começa a confessar os seus pecados em alta voz. Eu estou envolvido com orgias, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu quero Jesus. Nós fomos orar por ele. Outro desce da beliche. 14 meninos se ajoelharam no chão daquele quarto, entregaram a vida para Jesus, porque a presença de Deus se revelou naquele lugar. Quando os chamados apavorantes vierem, lembrem, a presença de Deus é a resposta. Ele vai se revelar de novo, mais uma vez. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Os meninos do outro quarto ficaram sabendo o que estava acontecendo no nosso quarto. Na noite seguinte, não tinha espaço, tinha gente para fora do nosso quarto, no chalé lá do PV, porque eles queriam provar o que estava acontecendo lá dentro. Sabe o que acontecia? Adolescentes encontraram a presença de Deus, só isso. Essa casa será conhecida como uma casa onde Deus se manifesta. Você crê nisso? Último instrumento e eu vou terminar. O último instrumento que Deus usa para revelar a sua presença é um zelo, uma expressão de zelo, um respeito profundo. Versículo 5 diz, Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Se desejamos a presença, precisamos ter zelo, respeito. O próprio Deus tem que lembrar Moisés quem ele é. Tire as sandálias. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se queremos a presença de Deus, presença maravilhosa operando entre nós, precisamos de reverência, respeito. O Salmo 104 diz, com o seu olhar ele faz tremer a terra, ele toca e as montanhas esfumegam. Ageu capítulo 4, versículo 12 e 13 diz, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele cria os montes, ele faz os ventos, ele sabe o pensamento dos homens, ele transforma a manhã em trevas, ele pisa os altos das montanhas, ele é o Senhor dos exércitos. Eclesiastes 5, versículo 1 diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Quando Davi estava levando a arca da aliança, a primeira vez, ele não se preparou adequadamente. Na segunda vez, quando ele entendeu que o nosso Deus é Deus terrível e todo-poderoso, Uzá havia tocado a arca e morrido.
Alguém me perguntou como isso acontece. Se você meter a mão num quadro de alta tensão, você vai morrer. Deus é Deus. Quando ele entendeu do que se tratava, ele mudou o procedimento. A cada 6 passos que davam, um sacrifício era feito. Uma honraria. Esther, quando se prepara para entrar na presença do rei, ela passa meses usando óleos, ungüentos, perfumes. Nós não nos preparamos para entrar na presença de Deus. Nós esquecemos o que representa o dia do Senhor, o que representa o culto. Não temos expectativas, não nos preparamos. Estava lendo um livro do Loren Cunningham, ele falando que quando ele foi convidar sua namorada, que se tornou esposa, para sair a primeira vez, ela disse: eu não posso, estou me preparando para o dia do Senhor. Eu lembro eu criança na praia, na casa do Sofonias. Quando chegou no sábado, ele passou na casa de todo mundo que ele conhecia que era crente, porque no domingo ia ter culto, era o dia do Senhor. Nós esquecemos, não nos preparamos, não temos expectativas. Nós vamos para uma apresentação, para um entretenimento muitas vezes. Hoje eu saí de casa dizendo: Deus, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, a Tua visitação. Eu desejo a Tua presença revelada, e com respeito profundo eu cheguei neste lugar. Hoje eu queria te convidar, eu queria te tomar pelas mãos e te levar. Eu creio, a presença de Deus vai se manifestar neste lugar. Quantos creem que Ele é Rei dos Reis? Quantos respeitam? Quantos desejam a sua presença? Quero que você fique de pé no seu lugar. Sabe aquela música antiga que só diz aleluia? Queria que você, com um profundo respeito e zelo, erguesse suas mãos e começasse a declarar: aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero a Tua presença, Deus. Numa igreja que os líderes chegavam antes para preparar o culto, preparar em oração. Eram centenas de pessoas orando e eu cheguei, era um visitante. A glória de Deus estava ali. Ele vai nos visitar mais uma vez. Declare: aleluia, Deus. Mais uma vez o adore, o exalte. Aleluia, aleluia. Nós queremos a Tua presença, ansiamos por ela. Tu és desejado das nações. Nós te amamos, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Próximos 42 dias nós vamos procurar a presença. Eu queria te desafiar a fazer isso com todas as suas forças, através de oração, jejuns, vindo à igreja, frequentando sua célula. E eu creio,
Deus vai fazer algo maravilhoso entre nós. Quantos querem se comprometer dessa maneira? Levante as mãos bem alto. Deus vê com bons olhos o compromisso do teu povo. Manifesta a tua glória entre nós. Agora eu quero que você ore, porque pessoas vão descobrir a presença hoje aqui. Você crê nisso? Eu quero que você ore. Se você veio a esta casa hoje e você não teve esse encontro, eu não estou te falando de uma ideia, eu estou falando de algo real. O que mudou minha vida não foram palavras bonitas, foi a presença revelada de Deus. Se hoje, ouvindo o meu testemunho, você está dizendo: eu quero isso, eu quero um relacionamento com Deus desta maneira, eu quero conhecê-lo, eu quero ouvir a voz dele, eu quero a presença revelada de Deus. Hoje algo maravilhoso vai acontecer neste lugar. Aquilo que te impedia vai cair por terra. O sangue de Jesus, ele nos dá acesso à presença maravilhosa de Deus. E se hoje você disser: eu entendo, eu sou pecador e eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, eu quero ser envolvido por essa glória, essa majestade, eu preciso da presença de Deus, eu anseio, eu quero a ajuda de Deus na minha vida. Hoje Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida nesse lugar. Talvez você venha à igreja, seus pais estão querendo, estou falando disso, falando de um encontro que Deus marcou com você. Talvez hoje é um dia de reconciliação, eu não sei. Mas se Deus falou contigo e você quer esse encontro, você deseja a presença de Deus dessa maneira, aonde você está, levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quanta gente. Vou pedir para você, os pastores estão entregando o convite, mas não vão dar conta de ir nesse lugar. Você que levantou sua mão, enquanto a música está tocando, vem descendo para cá, vem, pede licença. Vem com a família toda, eu quero orar, eu creio, um milagre vai acontecer. Um milagre, o selo do Espírito, a presença de Deus. Um tempo novo vai chegar na sua vida. Venha, desce para cá, desce. Você está na galeria, vem. Tem pastores ali, se você quiser vir aqui, venha. Tem uma multidão hoje, uma multidão que Deus está chamando. Uma multidão que Deus está chamando. Hoje é a manhã do encontro, o dia do encontro, o dia do renovo. Venha. Tem mais gente. Você está afastado, hoje é o dia da tua reconciliação. Venha, marido, esposa, filhos, venha. Amém. Vamos orar. Venha, tem mais gente que Deus está chamando aqui. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Aleluia. Tem muita gente na galeria descendo. Venha. Tem mais gente. Senhores, senhoras, aleluia. Hoje é o dia que o Senhor marcou. Um encontro com você. Pode aplaudir ao Senhor. Venha. Os pastores, os diáconos são aqui na frente. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Repete essa oração aqui comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu anseio pela tua presença. Senhor, eu preciso do teu toque. Eu entendo que sou pecador, eu preciso da tua ajuda. Eu me arrependo, Deus, e eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Que a tua presença maravilhosa me acompanhe. Acompanhe a minha casa, os meus. Me toma pelas mãos. Eu quero a tua direção para a minha vida, em nome de Jesus.
Pai, agora sela com o teu Espírito. Eu quero clamar: derrama o teu Espírito neste lugar. Que os meus irmãos possam nascer de novo. Que eles saiam daqui ansiando pela presença, pelo toque de Jesus, pelo cuidado de Deus. Que algo maravilhoso aconteça. Que eles voltem como uma árvore que queima e não se consome. Que eles sejam sinais da tua glória dentro de casa. Faz assim, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir, olhem para trás, olha quanta gente aqui, a nova família que vocês estão recebendo na fé. Não volte para o seu lugar sem receber esse convite. Os pastores vão estar entregando um convite. Depois os pastores e diáconos vão estar aqui na frente. Se a líder de célula puder nos ajudar. Você quer uma oração, um direcionamento, você pode vir aqui. Nós vamos terminar cantando essa música, ou outra que o Ministério de Louvor nos dirigir. Mas eu quero que você cante, celebre e não pare de buscar a presença. Hoje à noite eu vou continuar essa série. Venha, traga alguém. Eu creio que vai ser uma noite de salvação também, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos. Contemple a presença de Deus no seu coração que está nesse lugar e diga só isso: louvado seja o Senhor, aleluia.